No aeroporto, um cão de serviço atacou repentinamente uma mulher grávida. Ninguém compreendeu o que estava a acontecer até que um segredo chocante, escondido sob as suas roupas, foi revelado. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que país é. O aeroporto internacional despertava com um ritmo denso e acelerado das primeiras horas da manhã. As portas automáticas se abriam e fechavam sem descanso, exalando rajadas de ar fresco misturado ao aroma de café recém-passado, vindo das lanchonetes alinhadas ao longo do saguão. Havia um murmúrio constante, composto por vozes apressadas, rodas de malas deslizando pelo chão de azulejos e anúncios metálicos que ecoavam no teto de vidro, perdendo-se como se fossem parte de uma respiração coletiva. Era um cenário de pressa e rotina, de encontros e despedidas, de histórias que passavam umas pelas outras sem se tocarem. Para quase todos ali, aquele era apenas mais um dia comum. Mas não para Adam Ridge. Adam caminhava com passos firmes ao lado de seu parceiro, o cão K9 Cooper, um pastor alemão de porte imponente e olhos dourados, que pareciam captar nuances invisíveis ao olhar humano. Durante 4 anos haviam trabalhado juntos, enfrentando bombas, vasculhando bagagens suspeitas, participando de operações noturnas que só terminavam quando tudo estava em segurança. Cooper nunca o decepcionara. Entre eles havia um entendimento silencioso, construído através da confiança, dos perigos e de incontáveis horas lado a lado. Adam não precisava de palavras para saber quando Cooper estava alerta ou tranquilo. Bastava a forma como o animal inclinava a cabeça ou erguia as orelhas. Eles iniciavam a patrulha como de costume. Adam sentia a rotina confortá-lo, como se colocasse seus pensamentos no lugar. Ali naquele ambiente tão caótico, a disciplina e o foco sempre o ajudavam a manter a mente clara. Cooper caminhava com passos ritmados, atento, farejando o ar, identificando cada novo odor que se misturava ao aroma de café e querosene distante das pistas. Era um ambiente saturado de estímulos, mas para um cão treinado como ele, cada cheiro tinha um significado. De repente, algo mudou. Cooper parou no mesmo instante, como se tivesse sido puxado para trás por uma força invisível. Seu corpo enrijeceu, o rabo ficou imóvel e os músculos se contraíram sob o pelo espesso. Adam imediatamente sentiu o choque de alerta, como se uma corrente elétrica tivesse passado pelos dois. Ele olhou para a direção em que Cooper fixava os olhos, mas não viu nada além de passageiros caminhando despreocupados. O cão manteve a postura tensa por alguns segundos, farejando o ar com respirações curtas, intensas. E então, tão repentinamente quanto começara, relaxou. A tensão se dissolveu e ele retomou a marcha com naturalidade. Adam franziu o senho. Cooper não reagia assim sem motivo. Mesmo assim, optou por seguir adiante. O aeroporto, afinal, estava repleto de cheiros diferentes, alguns fortes o suficiente para confundir até mesmo os cães mais experientes. Talvez fosse isso. Talvez fosse apenas mais um odor perdido entre milhares de outros. Mas uma pequena inquietação ficou presa em sua mente. A sensação se intensificou quando, 1 minuto depois, as portas de vidro se abriram e uma mulher entrou no saguão. Seus cabelos claros estavam presos de maneira simples, caindo sobre um longo casaco cinza que envolvia seu corpo com uma familiar silhueta de gravidez avançada. Nas mãos ela carregava 2 sacos de papel grossos, pressionados contra o peito como se fossem frágeis. Seus passos eram pequenos, cuidadosos, quase hesitantes, e esse esforço para parecer discreta resultava justamente no efeito oposto. Adam observou-a por um momento, sem saber exatamente por quê, até sentir Cooper congelar novamente. Desta vez, a reação do cão foi ainda mais intensa. Em questão de segundos, Cooper avançou como se a sobrevivência de alguém dependesse daquilo. O puxão no braço de Adam foi tão brusco que ele quase soltou a guia. Os passageiros próximos se assustaram com o movimento repentino, alguns recuando, outros levantando as mãos por instinto. A mulher estacou, os olhos arregalados, protegendo o ventre com os braços enquanto dava 2 passos desajeitados para trás. Ela parecia apavorada, mas não fazia nenhum gesto que pudesse justificar a fúria que dominava o cão. Mas Adam percebeu algo no latido de Cooper. Não havia agressividade, apenas urgência.
Era um som rouco, profundo, como se estivesse tentando comunicar algo que não conseguia expressar de outro modo. Não era um ataque, era um pedido de alerta. A equipe de segurança, treinada para reagir rapidamente, aproximou-se da mulher. Adam manteve Cooper contido com muita dificuldade, sentindo cada músculo do animal tensionado como um arco prestes a disparar. A mulher tremia tanto que parecia prestes a cair. Alguns passageiros murmuravam, incapazes de compreender a estranha cena. Outros filmavam, como sempre acontece quando algo rompe a normalidade em um lugar público. Os agentes a conduziram para uma sala reservada de inspeção, tentando acalmá-la enquanto ela respirava de maneira irregular. Cooper, no entanto, não desgrudou os olhos dela nem por um segundo. Ele se aproximou da porta, arranhando o chão com as unhas, emitindo um gemido gutural que misturava ansiedade e determinação. Adam segurou firme a guia, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Cooper nunca reagira assim sem razão. Nunca. O corredor parecia fechar-se ao redor deles, tornando o silêncio ainda mais opressivo. Adam sentia o coração bater com força no peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que não queria saber. E, ao mesmo tempo, uma certeza incômoda surgia dentro de si. Aquilo não era um alarme falso. Cooper percebia algo que humanos não conseguiam ver. Algo escondido sob o casaco cinza e o suposto ventre materno. Através da porta, o som abafado de vozes tensas começou a surgir. Médicos haviam sido chamados. Algo estava errado, muito errado. A respiração de Cooper se intensificou e ele pressionou o corpo contra a porta, como se pudesse atravessá-la se insistisse o suficiente. Adam engoliu em seco. O que quer que estivesse acontecendo ali dentro não era normal, não era seguro, e não era aquilo que todos achavam que estavam vendo. E foi exatamente nesse momento, enquanto o corredor parecia se encher de uma tensão invisível, que Adam percebeu que a patrulha comum daquela manhã tinha acabado. A partir dali, tudo mudaria. E Cooper, seu incansável parceiro, havia sido o primeiro a ver aquilo que ninguém mais percebeu. A história estava apenas começando. A porta da sala de inspeção havia sido fechada, mas a tensão que emanava de dentro parecia atravessar as paredes. Adam permaneceu no corredor, segurando firmemente a guia, enquanto Cooper continuava inquieto, pressionando o corpo contra a porta como se, de alguma forma, pudesse alcançar a mulher lá dentro. Seu focinho tremia ao captar o cheiro que o atormentara desde o saguão, um odor que nenhum humano parecia notar, mas que para ele gritava perigo. Adam sentiu o peso daquela insistência. Em outras ocasiões, Cooper também demonstrara comportamentos intensos, mas algo na postura dele agora ultrapassava tudo o que já tinha presenciado. Era como se o cão soubesse que cada segundo importava. Dentro da sala, vozes apressadas ecoavam abafadas. Pela pequena janela de vidro fosco, Adam conseguia apenas distinguir sombras em movimento. Médicos aproximando equipamentos, agentes tentando acalmar a mulher que parecia em grande sofrimento. Ele imaginava seu rosto pálido, a respiração curta, a mão trêmula segurando o que acreditava ser seu ventre materno. A mulher tinha entrado como qualquer passageira, mas nada no que acontecia agora se encaixava em uma rotina comum. Cooper rosnou baixo, um som que não expressava agressão, mas um desespero contido, e isso fez Adam sentir um frio subir pela coluna. O murmúrio interno ficou mais intenso, até que um dos médicos abriu a porta apenas o suficiente para pedir equipamentos específicos. O breve momento permitiu que Adam visse a mulher de relance. Estava curvada para a frente, o rosto banhado de suor, ofegando como se lutasse contra algo invisível. Seus braços tremiam ao tentar apoiar-se na maca, e seus olhos estavam semicerrados em sofrimento. Era evidente que não se tratava de uma complicação gestacional comum. O médico fechou a porta rapidamente, mas o impacto daquela imagem persistiu na mente de Adam como um aviso de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Cooper recuou apenas um passo e depois voltou a pressionar a porta, gemendo de forma curta e ritmada. Adam pousou a mão em sua cabeça para tentar acalmá-lo, mas até seu toque firme parecia insuficiente. O cão sentia um perigo que ele não compreendia completamente,
e isso apenas reforçava a sensação de que algo crucial estava escondido sob o suposto ventre da mulher. Ele respirou fundo e voltou sua atenção para os sons dentro da sala, tentando interpretar através das palavras soltas. Pressão caindo. Não está reagindo. Mais um minuto. O tempo parecia arrastar-se enquanto os médicos lutavam para estabilizar a mulher. O ar no corredor tornava-se cada vez mais pesado, como se todos ali prendessem a respiração à espera da conclusão daquele momento crítico. Foi então que, após longos minutos, um silêncio abrupto substituiu o tumulto. Em seguida, o som característico do monitor cardíaco estabilizando indicou que ao menos a condição imediata da mulher não pioraria. Mas algo ainda precisava ser desvendado. A porta voltou a se abrir, desta vez completamente, permitindo que Adam observasse o interior da sala. A mulher estava deitada, ainda respirando com dificuldade, mas consciente o suficiente para manter os olhos abertos, embora nublados pelo choque e pela dor. O médico responsável segurava um tablet com resultados do exame de imagem, e sua expressão expunha uma mistura de perplexidade e horror profissional. Ele chamou Adam para dentro, e Cooper tentou acompanhá-lo, mas foi barrado por outro agente. O cão protestou com um latido curto e rouco que ecoou pela sala. Adam aproximou-se do médico, que virou o tablet em sua direção. A imagem mostrava a silhueta do abdômen da mulher, mas em vez do esperado formato de um feto, havia algo completamente antinatural. Uma estrutura ovalada, rígida, envolta por um material que os médicos identificaram como uma espécie de silicone reforçado. Por dentro, pequenos cilindros estavam organizados em fileiras, como se fossem compartimentos. O médico explicou com voz tensa que um desses cilindros estava danificado, liberando um líquido que, pela reação da mulher, certamente tinha propriedades tóxicas e extremamente perigosas. O que quer que ela estivesse carregando não era vida. Era um receptáculo cuidadosamente projetado para enganar. Adam sentiu o estômago embrulhar-se. Entendeu finalmente o que Cooper havia percebido. O cão havia detectado o cheiro do líquido que escapava do cilindro. Uma substância que o farejo treinado de um K9 é capaz de reconhecer mesmo em concentrações mínimas. A mulher não estava prestes a dar à luz. Estava prestes a morrer envenenada, vítima de um método cruel de transporte de narcóticos. Enquanto os médicos continuavam suas análises e providenciavam tratamento emergencial para neutralizar os efeitos do vazamento, a mulher fechou os olhos e deixou escapar um soluço abafado. A tensão em seu rosto não vinha apenas da dor física, mas de algo mais profundo, emocional, talvez até existencial. Adam aproximou-se com cuidado. Ele não queria pressioná-la, mas precisava de respostas. O que acontecera com ela? E ainda mais preocupante, havia outras pessoas correndo o mesmo risco? A voz dela saiu fraca, entrecortada, como se cada palavra fosse arrancada. Contou que seu nome era Amélia, que tinha um filho pequeno esperando por ela em casa, que havia perdido o emprego meses antes e, em desespero, aceitara a proposta de um grupo que lhe prometera dinheiro suficiente para garantir o sustento da criança por algum tempo. Quando tentou recuar, quando percebeu que aquilo envolvia muito mais do que havia sido dito, foi ameaçada. Disseram que se desistisse, seu filho sofreria as consequências. Ela não teve escolha. Carregou aquilo no corpo, sabendo que poderia morrer, mas acreditando que, ao fazê-lo, pelo menos protegeria a vida de seu menino. As lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos enquanto murmurava a culpa que sentia, e Adam, mesmo mantendo a postura profissional, sentiu o impacto daquela confissão. Era impossível não reconhecê-la como vítima de algo muito mais perverso do que o simples tráfico. Eles haviam usado sua fragilidade, sua maternidade, seu medo mais íntimo. Ele assentiu lentamente, tentando transmitir-lhe alguma forma de conforto, embora tivesse consciência de que nenhuma palavra seria suficiente naquele momento. E então veio a revelação que fez Adam estremecer. Amélia contou que não estava sozinha. Disse que outras 2 mulheres haviam sido enviadas no mesmo esquema, embarcando naquela manhã e devendo chegar ao aeroporto ainda naquele dia. Estavam sujeitas ao mesmo risco, carregando o mesmo tipo de dispositivo, sujeitas à mesma pressão e ameaças.
Elas deveriam encontrar um homem específico após o desembarque, alguém designado para recolher o material antes que qualquer equipe policial pudesse detectá-lo. Amélia implorou que as encontrassem. Disse que elas também tinham filhos, famílias, pessoas que dependiam delas. Pedia que não deixassem que morressem como ela quase morrera. Seus olhos brilharam com um desespero tão genuíno que Adam sentiu seu peito apertar. Ele saiu da sala com passos pesados, sentindo o mundo tornar-se mais estreito. Cooper imediatamente se aproximou, encostando o focinho na mão de Adam, como se buscasse informações, como se pedisse que falasse o que havia descoberto. Adam olhou para seu parceiro e entendeu que a missão ainda estava longe de terminar. Se Amélia dizia a verdade, e ele acreditava plenamente, então 2 vidas estavam em risco, e uma rede criminosa inteira operava naquele momento. Talvez observando o aeroporto, talvez esperando uma oportunidade para escapar. Ele apertou a guia de Cooper com firmeza. A busca estava apenas começando, e o tempo era um inimigo implacável. O corredor à sua frente parecia mais longo do que antes, como se cada passo o aproximasse de uma guerra silenciosa, prestes a explodir. Cooper levantou a cabeça, farejando o ar novamente, e Adam, guiado pelo instinto do cão e pela urgência da situação, deu o primeiro passo de volta ao saguão. A partir dali, cada minuto contaria. Adam atravessou o corredor ainda sentindo o peso das palavras de Amélia como uma âncora presa à mente. Cada passo parecia reverberar no chão, repetindo o aviso que ela havia deixado. Havia mais 2 mulheres chegando naquele mesmo dia, carregando o mesmo horror sob a pele, respirando o mesmo medo que a consumira. E agora, com a revelação feita, talvez também estivessem em risco iminente. O veneno que escapara do cilindro de Amélia podia estar prestes a fazer o mesmo dentro de outras vítimas, mulheres transformadas em recipientes humanos por uma rede que não hesitava em sacrificar vidas. Adam sabia que não havia tempo a perder. Cada minuto desperdiçado poderia ser o último para uma delas. Cooper caminhava ao seu lado, o corpo ereto, a respiração firme, como se também tivesse compreendido que a investigação havia entrado em uma fase decisiva. O cão não demonstrava medo, apenas foco total, a expressão de um animal treinado para caçar ameaças invisíveis. Assim que chegaram ao saguão principal novamente, o caos habitual do aeroporto pareceu mais intenso, mais ruidoso do que algumas horas atrás. O fluxo de passageiros havia aumentado, famílias inteiras se moviam com malas apressadas, turistas tiravam fotos, vozes se sobrepunham umas às outras até formar um ruído contínuo que dificultava qualquer concentração. Contudo, nada daquilo desviava Cooper de seu propósito. Ele farejava o ar, cada odor analisado, catalogado, interpretado pelo seu instinto infalível. Adam observava atentamente, tentando antecipar o momento exato em que o parceiro identificaria algo. A confusão do ambiente criava um obstáculo adicional. Ao contrário da primeira mulher, as próximas não surgiriam de maneira tão evidente. As informações de Amélia não incluíam descrições físicas específicas, apenas a certeza de que chegariam naquele dia, carregando dispositivos idênticos ao dela. O perigo era maior do que nunca. Se algum dos recipientes estivesse danificado, como o de Amélia, as mulheres poderiam colapsar ainda antes de desembarcar. Adam estremeceu com a possibilidade. Precisavam localizá-las antes que algo irreversível acontecesse. Cooper parou abruptamente próximo ao setor de desembarque, erguendo a cabeça com um movimento firme. Seus olhos dourados fixaram-se em algum ponto invisível para Adam, e seu tronco tensionado indicava que algo havia despertado sua atenção. Adam acompanhou a direção de seu olhar, mas viu apenas uma multidão de passageiros saindo por uma das portas automáticas. Nada parecia fora do comum. Pessoas cansadas de voos longos, adultos apressados, jovens distraídos pelo celular. Mas Cooper inclinou a cabeça para a direita, farejando com intensidade, e então começou a caminhar, guiado pelo instinto que Adam aprendera a nunca questionar. O homem o seguiu, desviando de malas, carrinhos e grupos de turistas. Cooper avançava cada vez mais rápido, e Adam precisou apressar o passo para acompanhá-lo. Por fim, o cão parou diante de uma mulher que caminhava lentamente, segurando um casaco claro sobre o suposto ventre,
com a cabeça baixa e respiração irregular. Ela parecia nervosa, não da maneira teatral ou visivelmente desesperada, mas de um modo que alguém só percebe quando está acostumado a observar atentamente. Era um nervosismo que morava nos músculos do pescoço, no jeito como os olhos evitavam contato, no modo como as mãos pressionavam o corpo com força. Antes mesmo que Adam pudesse reagir, Cooper deu um puxão tão violento que quase o derrubou. O cão soltou um latido forte, denso, carregado da urgência que já havia demonstrado mais cedo. Desta vez, porém, os agentes de segurança que estavam próximos agiram instantaneamente. A lembrança do que ocorrera com a primeira mulher ainda estava fresca na equipe, e agora não havia espaço para hesitação. Em segundos, 2 agentes interceptaram a mulher, que soltou um grito surpreso, mais de susto do que de dor. Sua reação foi fraca, quase resignada, e Adam viu em seus olhos o mesmo terror silencioso que encontrara no rosto de Amélia. A mulher tentou falar algo, mas sua voz era inaudível no meio da confusão. Cooper aproximou-se sem latir, apenas encarando-a, os músculos do corpo retesados como cordas esticadas. Adam percebeu que o cão parecia estar, novamente, à beira de um segundo alerta, talvez detectando o mesmo odor venenoso que quase matara Amélia. A suspeita confirmou sua urgência. Precisavam agir rápido e isolar a mulher em uma sala de inspeção médica antes que seu estado se deteriorasse. Enquanto os agentes a levavam, um movimento súbito à direita chamou a atenção de Adam. Um homem alto, vestindo uma jaqueta escura e segurando um celular na mão, observava a cena com tensão. Assim que percebeu que Adam havia notado sua presença, virou-se rapidamente e seguiu em direção a uma porta lateral marcada como acesso restrito. Algo no comportamento dele denunciava culpa. A maneira furtiva como se movia, a pressa súbita, a tentativa de não chamar a atenção. Adam não hesitou. Gritou para que outro agente acompanhasse a transferência da mulher e começou a correr. Cooper disparou ao seu lado, acompanhando cada movimento. O homem acelerou o passo, tentando ganhar distância. Mas a presença de Cooper ao lado de Adam transformava qualquer fuga em uma ilusão frágil. O som das botas de Adam batendo no chão ecoou pelo corredor estreito enquanto se aproximavam do suspeito. Quando o homem empurrou a porta do setor de funcionários, Adam mergulhou atrás dele. A porta bateu, mas não conseguiu impedi-lo. Dentro, o corredor era iluminado por lâmpadas frias, criando sombras alongadas nas paredes. O homem correu como se sua vida dependesse daquilo, e talvez dependesse mesmo. Mas Cooper foi mais rápido. Num salto preciso, treinado e cheio de propósito, alcançou o homem e o derrubou, segurando sua manga entre os dentes, sem feri-lo, mas impedindo-o de escapar. Adam chegou segundos depois, imobilizando o suspeito com a ajuda do cão. O homem estava ofegante, tremendo, e parecia alternar entre raiva e pânico. O celular caiu de sua mão durante a queda e deslizou pelo chão até parar aos pés de Adam. A investigação posterior revelaria tudo. Mensagens codificadas, instruções detalhadas, horários de voos, codinomes das mulheres usadas como transporte, nomes de superiores e intermediários. Era uma rede elaborada, construída sobre o sofrimento de pessoas vulneráveis. A prisão do homem e a rápida contenção da segunda mulher provocaram um efeito dominó. Em poucas horas, mais 2 cúmplices foram identificados, e o grupo responsável pela operação de tráfico começou a ruir. O aeroporto, que poucas horas antes se enchia de sons comuns, agora carregava um clima de vitória silenciosa, como se aqueles que realmente prestavam atenção soubessem que algo terrível havia sido evitado. Cooper permanecia ao lado de Adam, com a postura orgulhosa, mas visivelmente cansado. Seus olhos, contudo, mantinham o brilho determinado de sempre. Ele parecia compreender que a ameaça estava neutralizada, que vidas haviam sido salvas, que seu instinto havia mais uma vez detectado aquilo que o mundo se recusava a enxergar. Enquanto o suspeito era levado algemado e a mulher encaminhada aos cuidados médicos, Adam respirou fundo pela primeira vez desde que a manhã começara. O peso que carregava nos ombros parecia dissolver-se lentamente. No entanto, a sensação de vitória não era eufórica. Era profunda, íntima, quase sagrada. Eles tinham conseguido. Mas o dia ainda não havia acabado.
A noite, com seu silêncio e suas reflexões, ainda os aguardava, trazendo consigo aquilo que só pode ser compreendido quando a adrenalina se esvai e restam apenas as emoções cruas que seguem após salvar vidas. E foi com essa consciência que Adam afagou a cabeça de Cooper e juntos caminharam para fora do setor restrito, prontos para encarar o que a noite traria. A noite havia finalmente descido sobre o aeroporto, envolvendo tudo em um silêncio que contrastava de maneira quase brutal com o caos e a tensão das horas anteriores. As luzes da pista brilhavam à distância como uma fileira de estrelas artificiais, guiando aeronaves que chegavam e partiam, enquanto o mundo lá dentro, na área de patrulha, parecia suspenso em um raro momento de calma. Adam estava encostado na lateral do carro de patrulha, sentindo o metal frio contra as costas, depois de um dia que parecia ter durado semanas. Cooper estava deitado aos seus pés, exausto, mas ainda alerta o suficiente para erguer as orelhas, sempre que um som distante se destacava do silêncio. O peso da missão finalmente pousara sobre os ombros de Adam. Não era apenas a sensação de dever cumprido, mas algo mais profundo, que se instalava no peito de forma lenta e silenciosa. A lembrança de Amélia, frágil na maca, ainda rondava seus pensamentos. A imagem de seu rosto pálido, as lágrimas que escapavam sem que ela pudesse evitar, as palavras ditas entre soluços pedindo que salvassem as outras mulheres, tudo aquilo ressurgia agora, quando a adrenalina não ocupava mais espaço para abafá-las. Havia uma parte de Adam que ainda se perguntava quantas vezes situações assim passaram despercebidas, quantas vidas haviam sido reduzidas a instrumentos descartáveis por pessoas dispostas a tudo, e haviam sido apenas descobertas porque Cooper não ignorara seu instinto. O cão se mexeu levemente, apoiando a cabeça sobre as patas dianteiras, e Adam se abaixou para passar a mão por trás de suas orelhas. Cooper aceitou o carinho com a serenidade de quem compreende mais do que aparenta. Aquele dia tinha sido duro, intenso, perigoso, mas também mostrara novamente a força daquele laço silencioso entre homem e animal. Cooper tinha enxergado a verdade antes de qualquer um. Em 2 momentos decisivos, havia identificado a ameaça oculta por trás do disfarce da inocência. Enquanto os seres humanos se deixavam enganar por aparências, o cão fora além. Ele não julgava, não interpretava intenções, não duvidava. Apenas seguia o chamado do instinto, puro e preciso, guiado pelo treinamento e pela parceria com Adam. O pensamento trouxe consigo uma sensação profunda de humildade. Adam sabia que se estivesse sozinho, talvez nada tivesse acontecido a tempo. Poderia ter sido complacente. Poderia ter acreditado que aquela primeira tensão de Cooper fora apenas um erro. E se tivesse ignorado o cão naquele momento, Amélia teria morrido sozinha, silenciosamente, a poucos passos de um lugar onde todos acreditavam que nada de extraordinário acontecia. E com sua morte, outras também seriam engolidas pela rede que lucrava com o sofrimento humano. Mas não. Cooper quebrara essa possibilidade, e isso era algo que Adam jamais esqueceria. Enquanto observava a pista iluminada, Adam revolveu em seus pensamentos as prisões do dia. O homem capturado com o celular repleto de instruções detalhadas sobre o tráfico agora estava sob custódia. Outros envolvidos também haviam sido detidos, graças às informações encontradas. A rede que se orgulhava de operar nas sombras começava a se desmanchar. Talvez não fosse o fim completo, mas era uma ruptura importante. Vidas seriam poupadas. Famílias não seriam destruídas por promessas quebradas ou ameaças brutais. E tudo graças ao trabalho incansável de uma equipe, mas sobretudo graças ao instinto de um cão que enxergou o perigo quando todos acreditavam que não havia nada ali. E então seus pensamentos voltaram a Amélia. Imaginou-a agora dormindo em segurança no hospital, depois de meses de terror que corroeram sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava temer por seu filho, não precisava se entregar a algo que a destruiria. Pensar nisso trouxe a Adam uma paz quase imperceptível, mas genuína. Ele sentia que, apesar de toda a escuridão que tinham enfrentado, o mundo havia lhe permitido participar de algo bom, algo capaz de devolver esperança a alguém que quase perdera tudo. A brisa noturna soprou suavemente, carregando o cheiro distante de querosene misturado ao ar fresco. Adam respirou fundo,
saboreando um instante de tranquilidade que não sentia havia horas. Cooper levantou a cabeça e olhou para ele, como se perguntasse silenciosamente se tudo estava realmente terminado. E Adam sorriu de forma discreta, passando a mão no topo da cabeça do cão. Era como se aquele gesto encerrasse um diálogo único entre os dois, um entendimento indescritível. Como agradecimento, Adam pegou no bolso um dos petiscos preferidos de Cooper e o estendeu. O cão levantou-se devagar, ainda cansado, mas com energia o bastante para pegar o alimento no ar, com sua precisão habitual. Seu rabo moveu-se de leve, num gesto discreto, mas sincero, que fez Adam sentir um calor reconfortante no peito. A noite parecia envolvê-los em um abraço silencioso. Não havia barulho de vozes, não havia correria. Apenas os sons mecânicos das aeronaves, o vento deslizando pelas superfícies metálicas e a presença constante de Cooper ao seu lado. Adam percebeu que, para muitos, aquilo pareceria uma cena comum, um policial descansando ao lado de seu cão de trabalho. Mas para ele era algo muito maior. Era a prova viva de que a parceria entre eles ia além das funções, além das missões. Era um laço construído com confiança, sacrifício, coragem e uma capacidade quase sagrada de proteger o que é frágil. No céu escuro, uma estrela solitária surgiu, brilhando com intensidade inesperada. Adam não acreditava em coincidências místicas, mas naquele momento algo dentro dele interpretou aquele brilho como um sinal, talvez de gratidão, talvez de reconhecimento. Parecia um lembrete de que, mesmo quando o mundo parecia estar cheio de crueldade, ainda existiam pequenas luzes que davam sentido à luta. E Cooper, sentado ao seu lado, era uma dessas luzes. Uma luz que caminhava sobre quatro patas, guiada pela lealdade absoluta e por um instinto que jamais falhava. Adam voltou a olhar para o cão com um sorriso calmo. Sabia que mais desafios viriam, que novas ameaças surgiriam e que, em algum momento, enfrentariam dias tão sombrios quanto aquele. Mas também sabia que, enquanto tivesse Cooper ao seu lado, não estaria sozinho. Havia força naquela parceria. Havia verdade. E assim, sob a luz solitária daquela estrela que parecia observá-los do alto, Adam permitiu-se sentir algo raro naquela profissão. Um profundo e silencioso orgulho. Não por si mesmo, mas por Cooper, o herói que não usava medalhas, que não fazia discursos, que não pedia nada além da chance de servir. O herói que salvava vidas, não com armas ou palavras, mas com um coração guiado pela pureza do instinto. A noite permaneceu quieta ao redor deles, e Adam teve a certeza de que, naquele dia, haviam sido parte de um milagre discreto, daqueles que acontecem longe das câmeras e dos holofotes, mas que transformam o destino de quem os vivencia. Porque heróis são muitos, mas os mais fiéis, pensou ele, enquanto acariciava Cooper, caminham sobre quatro patas e carregam no olhar a promessa silenciosa de nunca abandonar aqueles que precisam deles. Continue a acompanhar as nossas histórias. Ainda há mais acontecimentos incríveis pela frente. Inscreva-se para não perder o que é mais importante. E não se esqueça de partilhar este vídeo com os seus amigos, para que eles também descubram a verdade que escondem de todos.